Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Solta a tua voz. Inunda meu ser, Inunda. inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor. Pra sentir A paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me. Levanta os teus braços e peça. Inunda meu ser. Ai, inunda meu ser, Inunda meu ser. inunda meu ser. Ai, inunda meu ser, Inunda, Senhor. inunda meu ser. Ai, inunda meu ser, Inunda. inunda meu ser. Ai, inunda meu ser. Enquanto os meninos estão tocando baixinho, eu quero chamar a Amanda Clara aqui na frente. João capítulo 14, versículo 15. Então eu vou começar lendo essa palavra. Quem está aí achando, a gente vai se situando. Versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Vamos pular ali para o versículo 21, um pouquinho para frente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Agora a gente vai para o versículo 25. É o último versículo que nós vamos ler. Olha o que Jesus diz. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Então essa daqui é a palavra que Deus ele escolheu para falar conosco nessa noite. E para a gente entender tudo o que ela quer dizer, eu quero partilhar com vocês um pouquinho o contexto que essa palavra ela está inserida, que é um contexto maravilhoso. Se a gente for pegar esse livro de João, nesses últimos capítulos, ali no capítulo 15, 14, nós vamos ver que nós estamos em um momento da história onde Jesus, ele acabou de terminar a sua vida pública e ele está na última ceia com os seus discípulos. Quando Jesus ele fala essas palavras que nós acabamos de ler, Jesus ele está na última ceia com os discípulos dele, em um momento de intimidade. É o momento em que Jesus está com aqueles discípulos que ele escolheu, em um momento onde estavam em poucos ali naquela última ceia que a gente celebra perto da Páscoa. E nesse momento de intimidade, onde Jesus estava com aqueles discípulos, ele começa a falar que a hora dele está chegando.
porque a gente sabe que a última ceia é o último momento de Jesus com os discípulos dele. E depois de algumas horas, Jesus ele se entrega e Jesus ele morre por nós. Então esse aqui é um momento muito forte. É um momento onde, assim como nós estamos aqui nessa noite, vocês que foram escolhidos a dedo por Jesus para estar sentado aqui nesse banco, assim como nós estamos nessa intimidade com Jesus, aqueles discípulos estavam provando dessa intimidade naquela última ceia. E Jesus, nesse momento, ele já tinha lavado os pés dos discípulos dele. E a palavra de Deus também nos diz, alguns versículos antes, que Judas havia acabado de se retirar para entregar Jesus. Então esse é o momento que essa palavra está inserida. E Jesus, ele começa a se despedir dos discípulos dele. A gente vai ver que nos capítulos anteriores, Jesus ele fala bastante com aqueles discípulos. E Jesus começa falando que ele iria morrer. Jesus começa a dizer que estava chegando a hora dele. E quando Jesus começa a dizer isso, aqueles discípulos começam a apresentar uma dificuldade em entender. A gente vai ler na palavra que quando Jesus começa, se vocês pegarem depois, esses capítulos são maravilhosos, que quando Jesus começa a dizer que estava chegando a hora dele partir desse mundo, por exemplo, Pedro vira para ele e fala: Senhor, deixa eu ir junto. Pedro não se conforma com aquela situação. Felipe vira para Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Eles não conseguem entender, eles estão diante de uma dificuldade de dizer adeus para Jesus, porque estava chegando a hora dele. E diante de toda essa situação, dessa dificuldade, desse momento de intimidade, Jesus ele deseja falar com aqueles discípulos. Jesus deseja deixar as últimas palavras dele para aqueles discípulos. Para nós, né, seres humanos, a gente marca muito as últimas palavras que uma pessoa disse antes dela morrer, né? Às vezes a gente vê em filme, tem até um livro que se chama assim, Quais são as suas últimas palavras? É um livro que ele só fica citando as últimas palavras de pessoas conhecidas, de pessoas famosas, de pessoas que foram músicos, cientistas, e só fica citando isso, as últimas palavras que alguém disse. E eu quero dizer para vocês que essas daqui foram uma das últimas palavras de Jesus aqui na terra. Quando Jesus ele pisou aqui nessa terra, há 2000 e tantos anos atrás, essas daqui foram uma das últimas palavras que ele disse. E Jesus ele desejava falar algo para aqueles discípulos, assim como ele deseja falar algo para nós nessa noite. E a primeira coisa que nós vamos ver que Jesus fala é o que está no versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A gente vai se prender primeiro a esse versículo, aonde Jesus em toda aquela situação, se a gente puder imaginar, seria algo assim maravilhoso, né? Em toda aquela situação, o coração de Jesus apreensivo, ele sabia que Judas estava indo entregar ele, e Jesus vira para aqueles discípulos e ele pede que ele seja amado. Jesus vira para aqueles discípulos e diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então essa é a primeira coisa que eu queria que nessa noite nós trouxéssemos para a nossa vida. Jesus ele vira para aqueles discípulos e pede que ele seja amado. Jesus pede que depois que ele vá, ele seja amado. Aqueles discípulos, gente, assim como nós, viram Jesus fazer muitos milagres, viram Jesus ressuscitar Lázaro, viram Jesus fazer um paralítico andar, viu Jesus atingir as realidades que ninguém atingia, viram Jesus fazer o impossível. Aqueles discípulos, eles provaram a glória de Deus profundamente, eles viram Jesus se manifestar. E Jesus, quando ele está partindo, ele poderia pedir tantas coisas, mas ele vira para aqueles discípulos e pede que ele seja amado. Jesus diz que ele precisa que aqueles discípulos sigam os seus mandamentos. E isso tem um significado gigante, porque é isso que o Senhor ele também quer pedir para nós, que temos visto a glória dele se manifestar. Nós que temos visto nesse cerco de Jericó o Senhor fazer tantos milagres, o Senhor também vira para mim, e o Senhor também vira para você nessa noite e diz que ele deseja ser amado. Ele nos pede para que nós o amemos. E o que é amar a Jesus? O que é amar o Senhor? É fazer a vontade dele. É a gente não se limitar a nossa vida com Jesus a vir aqui terça-feira à noite,
Aí a gente se abre para Jesus e a gente volta para nossa casa e segue a nossa vida. Amar Jesus vai além daqui do grupo de oração. Amar Jesus significa nós buscarmos Ele na oração. Amar a Jesus significa deixar os nossos pecados de lado por amor a Ele. A definição de pecado, se a gente for pegar, significa errar o alvo. E amar a Jesus é a gente parar de errar tanto o alvo. E olhar, igual Ele nos diz assim, guardareis os meus mandamentos. E guardar os mandamentos dEle no íntimo do nosso coração. Isso é amar a Jesus. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela falou que ela tinha muita dificuldade de entregar a vida dela assim para Jesus. Ela virou para mim e ela falou assim, eu amo muito Jesus. Ela falou, eu amo muito Jesus, amo, mas eu não consigo fazer o que Ele me pede. E nessa hora eu lembro que eu conversando com ela, eu falei assim, então você precisa amar mesmo. Porque quando a gente ama, se trata de uma decisão. Amar a Jesus é uma decisão que o Senhor nos pede nessa noite. Eu me casei em novembro do ano passado. E eu pude ver o que é... Tô vendo, né? Ainda tô no primeiro ano de casado. Falam que o primeiro ano de casado é assim, né? É uma lua de mel. Mas eu já vejo o quanto é difícil amar na prática. O meu marido, porque eu tenho muitos defeitos e ele também tem muitos defeitos. Não que ele é impossível, mas é que nós somos seres humanos marcados pelo pecado. E o Senhor nos chama a isso. Eu tomei uma decisão em amar Ele. Então sempre quando a gente passa por uma dificuldade, eu me lembro dessa decisão que eu tomei quando eu decidi casar com Ele. Então às vezes eu tenho que deixar de lado o meu orgulho, às vezes eu tenho que fazer algo para amá-lo. E amar é uma decisão. E Jesus, Ele nos pede essa decisão essa noite. Muito além de todas as graças, muito além de toda a glória, o Senhor, Ele nos pede isso, para que nós o amemos. E naquele momento, onde Ele estava naquela última ceia, e Ele vira para aqueles discípulos, Jesus, Ele não queria que aqueles discípulos se esquecessem. Jesus, Ele não queria partir e que aqueles discípulos esquecessem de tudo que eles viveram. E é isso que o Senhor, Ele também deseja para nós. O Senhor deseja que nós o amemos. O Senhor, Ele tem feito tanto pela sua vida. Escuta isso que eu estou falando. Às vezes nós não sentimos Deus, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele tem visitado sim a sua vida. Eu quero dizer que Jesus, Ele tem olhado sim para a sua vida, por mais que muitas vezes não pareça, por mais que você esteja passando por dificuldades, eu quero dizer que sim, que Jesus, Ele tem olhado as suas lutas, que Jesus, Ele não tem te abandonado, e diante disso, Ele pede que você o ame. E sabe o que assim, Jesus, Ele continua dizendo? Jesus, Ele sabe que é difícil amar Ele, gente. Jesus sabe o que o pecado causou em nós. Jesus sabe o quanto às vezes é uma luta para nós rezarmos. Jesus sabe o quanto é difícil nós dizermos não para nós e dizer sim para eles. E para Ele não é difícil muitas vezes nós amarmos Jesus? Como é difícil? A palavra de Deus nos diz, olha só como Jesus sabe. Antes desses versículos aqui, Jesus, Ele estava num diálogo com Pedro nessa última ceia. E Pedro, ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, eu daria a minha vida por Ti. E Jesus, Ele vira para Pedro e Ele fala assim, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus sabe que nós somos fracos. Jesus, Ele pede que nós o amemos, mas Ele sabe o quanto é difícil. O quanto isso exige de nós. E é por isso que no próximo versículo, olha só o que Jesus nos fala. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. O que significa isso? Jesus, Ele olha para nós, Ele vê que nós somos fracos, e Ele nos faz uma promessa. Jesus, Ele fez muitas promessas, mas assim, eu acredito que essa é uma das maiores promessas que Jesus nos fez. Que foi essa promessa? É a promessa do Espírito Santo. Presta atenção, a palavra nos diz assim, que Jesus diz que Ele nos daria outro Paráclito. Se você pegar aí no dicionário, se você digitar no Google, você vai ver que essa palavra Paráclito significa auxiliador,
advogado, consolador. Então vocês conseguem entender que naquele momento em que eles estavam vivendo, aqueles discípulos, eles tinham um paráclito, que talvez era o próprio Jesus. Jesus dava força para eles. Jesus muitas vezes estava sendo o auxiliador deles. Jesus estava sendo o advogado deles. Jesus era a força daqueles discípulos. Só que Jesus, ele precisava morrer. Só que Jesus, ele precisava cumprir com a missão dele. E diante disso, sabendo que ele não estaria mais aqui, Jesus, ele faz essa promessa de um outro auxiliador, de um outro consolador, de um outro advogado que estaria com aqueles discípulos. E esse outro auxiliador é o Espírito Santo. Jesus, ele faz essa promessa que ele repete várias vezes, a promessa de um Espírito Santo, que é o próprio Deus. Jesus, reconhecendo a fraqueza daqueles discípulos, ele promete esse Espírito Santo que levaria eles a amarem Jesus. E é isso que Jesus, ele faz conosco. Eu quero dizer para você que nós somos fracos, sim. E eu quero dizer que o Senhor, ele coloca isso muito forte no meu coração, que ele olha as suas lutas. Ele sabe o quanto é difícil você buscar ser uma pessoa de Deus. Ele sabe o quanto é difícil nós amarmos a Deus. Ele sabe. E diante disso, nessa noite, ele olha para a nossa vida e nos promete o Espírito Santo. Esse Espírito Santo Paráclito para ser o nosso advogado. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, sentimos que nós não temos ninguém, e quando nós olhamos para essa palavra, nós nos deparamos com uma promessa de Jesus, de que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor, ele não nos abandona, de que nós temos um advogado diante das nossas dificuldades. Eu lembro que quando eu fui caminhando com o Senhor, eu fiz vários encontros. Eu não sei se vocês já ouviram falar de encontros de primeiro anúncio. Já ouviram falar? Ou encontro de experiência de oração. Mais ou menos, eu fiz uns 3, 4, assim. Fiz bastante encontros de primeiro anúncio. Os que me chamavam, eu ia. E eu lembro que o primeiro deles, o primeiro de todos que eu fiz, eu não tinha um contato e uma experiência com Deus. Eu nunca tinha experimentado Deus. Eu não sabia o que era sentir Deus. Os meus pais, igual eu falei, eles são do grupo de oração e a vida inteira eu cresci na igreja. E eu sempre ouvi os ensinamentos de Deus, mas eu nunca tinha experimentado. E eu lembro que no ano mais ou menos de 2012, eu nem tinha idade para fazer o encontro. E minha mãe foi, eu acho que eu estava tão terrível, eu era uma adolescente tão terrível, que minha mãe foi lá e insistiu para eles me aceitarem. Falou, ó, vocês aceitam essa menina aí, porque não tem mais jeito, né? E eu fui para esse encontro de experiência de oração no ano de 2012, eu lembro o ano. Isso eu lembro muito certo, porque foi um encontro que marcou a minha vida. E eu lembro que eu cheguei lá nesse encontro e eu vivia muitas coisas, assim, a gente acha que adolescente, né, esse final de semana nós tivemos o encontro do par, e como às vezes os adolescentes vivem uma realidade difícil, quantas coisas no coração deles difíceis, quantos adolescentes tentam tirar a própria vida, né, e eu era uma adolescente, cheguei lá naquele encontro, e eu lembro que em um determinado momento desse encontro, uma pessoa que estava pregando me apresentou a pessoa do Espírito Santo. E começou a falar de um Espírito Santo que era o próprio Deus. Começou a falar de um Espírito Santo que podia tocar o nosso coração. E eu lembro que até então, eu estava feliz com aquele retiro. Eu não fui de cara feia, assim. Eu fui muito feliz. Até fui com a Négila, com a Louine, com as filhas da Laírce, aqui do grupo de oração. E nesse encontro, quando essa pessoa começou a falar desse Espírito Santo, gente, eu comecei a olhar para o lado e eu vi que algumas pessoas começaram a chorar. Eu vi que algumas pessoas começaram a profetizar curas. Eu vi que algumas pessoas repousaram no Espírito Santo. Algumas pessoas começaram a orar em línguas. E eu fui vendo aquilo, eu fui ficando impressionada, né? Eu até partilhei assim lá no encontro do parque. Eu não queria sujar minha maquiagem. Eu estava de maquiagem. Então eu falei assim, eu não quero sujar minha maquiagem nesse retiro, né? Que terrível.
E eu lembro que nesse momento, a hora que eu vi o meu rosto, ele já estava encharcado de rímel, de catarro, estava tudo sujo já de maquiagem, porque o Espírito Santo ele tinha me atingido, sem nem eu perceber, igual a palavra diz, o Espírito Santo sopra onde ele quer. E naquele momento, onde eu fui olhando para o lado, eu vi pessoas experimentando o Espírito Santo. Eu vi que Deus ele era vivo, eu vi que Deus ele alcança assim o nosso coração, eu vi que Deus ele cura assim o nosso coração. Eu vi que esse Espírito Santo ele era verdadeiro. Eu vi pessoas sendo tocadas e eu fui tocada naquela noite. Eu fui tocada naquela noite e eu lembro que acabou esse momento do Espírito Santo, eu não me conformava com o que eu tinha vivido. Eu não tinha repousado, eu não tinha tido uma experiência igual às vezes a gente tanto quer, né, diferente. Eu lembro que eu simplesmente tinha chorado muito e eu tinha sentido o Espírito Santo. E eu me lembro que quando acabou aquele retiro, sabe, eu tinha certeza assim dentro do meu coração que aquele final de semana eu tinha conhecido a Deus. Eu tinha conhecido quem era Deus, quem era o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é a vontade de Deus no nosso coração, é o Espírito Santo que faz tudo em nós. Enquanto eu estou aqui falando, é o Espírito Santo que vai agindo no nosso coração. Enquanto tem alguém aqui pregando, não é a pessoa que prega que é boa e maravilhosa, não. É o Espírito Santo que vai agindo no nosso coração. É isso que acontece. E eu lembro que desde aquele dia de 2012, eu quero partilhar isso com vocês para mostrar que é o Espírito Santo que nos leva a amar Jesus. Desde aquele final de semana, eu acho que a minha vida ela mudou. Eu não vou dizer que eu mudei da noite para o vinho, que eu consegui deixar de lado tudo aquilo que desagradava a Deus, mas eu fui fazendo um encontro aqui, eu fui fazendo um encontro ali, eu fui começando aí no grupo de oração, eu fui me abrindo para esse Espírito Santo e eu provei o que essa palavra diz, que o Espírito Santo, ele é o nosso advogado. Que o Espírito Santo é aquele que nos leva a amar Jesus. Eu quero dizer para vocês que dentro de mim, eu não tinha nenhuma parte que amava Jesus. Eu ia na missa por obrigação, eu fazia muita coisa errada, com 12 anos de idade eu fazia, não tinha nada dentro de mim que me levava a amar Jesus, mas quando eu conheci o Espírito Santo, ele tomou conta do meu coração, e ele foi me levando a deixar algumas coisas no meio do caminho, foi me ajudando a amar Jesus, o Espírito Santo que me ajudou a deixar de lado algumas amizades que me prendiam, o Espírito Santo que me ajudou a parar de ir em lugares que eu não deveria, o Espírito Santo que me ajudou a parar de mentir, o Espírito Santo que curou o meu coração, aonde tantas vezes eu sentia um vazio dentro de mim, aonde eu buscava em tantas pessoas, buscava em tantas situações, o Espírito Santo tomou o lugar dele. E é assim até hoje. Quantas coisas precisam ser mudadas dentro de mim, quantas coisas precisam ser mudadas diante no coração desses servos. E é assim até hoje. O Espírito Santo ele vai soprando, o Espírito Santo ele vai nos levando, e o Espírito Santo vai nos levando a amar Jesus. Eu quero partilhar uma coisa com vocês. Eu não sei se vocês conhecem o Catecismo da Igreja Católica. Hoje eu li uma parte que me marcou muito e eu quero ler para vocês. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica nos diz sobre o Espírito Santo. Com a encarnação e a morte de Jesus, é inaugurado para nós os últimos tempos. E é nesses últimos tempos que o Espírito Santo nos é dado e revelado abundantemente. Nessa parte do Catecismo, ele começa dizendo que o Espírito Santo, ele existe desde o princípio. Nós temos a Santíssima Trindade e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo sempre foi três: Pai, Filho e Espírito Santo. Desde o começo o Espírito Santo já existia, o Catecismo nos diz. Mas por um querer divino, por um querer de Deus, a partir do momento em que Jesus ele pisou nessa terra, presta atenção nisso, quando Jesus ele morre, quando Jesus ele assume o seu chamado, de morrer por nós e nos salva, o Catecismo nos diz que a partir desse momento, igual nós lemos aqui nessa palavra, onde Jesus ele estava indo se entregar, aqui na última ceia Jesus estava indo morrer por nós,
E a partir desse momento onde Jesus morre, ressuscita, nos salva, o catecismo nos diz que foi inaugurado os últimos tempos. São essas palavras que ele usa. Foi inaugurado os últimos tempos, aonde o Espírito Santo nos é dado e revelado abundantemente. Olha que forte. Quando Jesus ele morre, ressuscita, o catecismo nos diz isso, a palavra de Deus nos diz: o Espírito Santo nos é dado abundantemente. A gente vai ver na palavra de Deus que talvez poucas vezes nós escutamos momentos onde as pessoas elas pedem o Espírito Santo assim na palavra de Deus. O Espírito Santo ele está presente, mas a partir do momento que Jesus ele morre, que ele ressuscita, aí nós vamos vendo o quanto o Espírito Santo era uma promessa que precisava ser cumprida. Eu quero dizer isso, o Espírito Santo faz parte de um querer divino de Deus. E eu e você, presta atenção nisso, eu e você estamos inseridos em um determinado tempo da história que é esses últimos tempos. Eu e você estamos inseridos nesse tempo do Espírito Santo. Nós estamos nesse tempo. Esse tempo é para você. Esse tempo do Espírito Santo é para mim. Essa promessa, ela é para você. Porque o Senhor nessa noite, Ele te chama a amá-lo. Mas Ele também deseja derramar o Espírito Santo dEle, para que a sua vida ela seja transformada, para que a sua vida ela seja curada, restaurada. E definitivamente nós estejamos cada vez mais abertos, nós estejamos cada vez mais firmes, amando a Jesus pela ação do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo de Deus que faz isso em nós. E eu quero dizer para vocês, eu vou pedir para vocês pegarem uma palavra comigo. Quem está aí com a Bíblia, é uma palavra que mexeu muito comigo essa semana, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos entender o que é esse Espírito Santo. Se você puder pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 1. Vocês lembram de Pedro, que estava aqui nessa última ceia? Vocês lembram desses discípulos? Quando Jesus ele morreu, isso tudo está no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Quando Jesus ele morreu, ele ressuscitou, ele apareceu para aqueles discípulos, e aqueles discípulos eles tiveram muito medo. A palavra de Deus nos diz que Pedro, inclusive, voltou a pescar. Pedro, inclusive, voltou a fazer as coisas que ele fazia antes. E eles tiveram muito medo, mas Jesus tinha feito essa promessa. Naquela última ceia, olhando para aqueles discípulos, Jesus ele tinha feito essa promessa. E o que aconteceu? Aqueles discípulos, quando Jesus foi ressuscitando, a esperança foi voltando para o coração deles. Quando eles viram que o que Jesus falava era verdade, a esperança foi voltando para o coração deles. E Jesus, em uma das vezes que ele aparece, isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus ele aparece para aqueles discípulos e fala que passou 40 dias, passou 40 dias que Jesus ele morreu, ressuscitou e apareceu a eles, e ele disse que o Espírito Santo seria derramado. Jesus ele continuou fazendo essa promessa. Então naquela última ceia Jesus ele fez a promessa do Espírito Santo. Jesus ele morreu, Jesus ele ressuscitou, continuou aparecendo para aqueles discípulos e continuou fazendo a promessa de um Espírito Santo que viria. E aqueles discípulos com o coração apertado, com o coração cheio de saudade, talvez da presença física de Jesus, aqueles discípulos que talvez não sabiam o que fazer, eles foram visitados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito Santo ele veio em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e aqueles discípulos eles foram visitados pelo Espírito Santo. A promessa de Deus ela se cumpriu, e todo o medo que eles tinham foi transformado em força, em coragem. Eu quero dizer para vocês que esses mesmos discípulos que estavam na última ceia e que nessa noite somos nós, eles pregaram o Evangelho. Esses mesmos discípulos, eles morreram por Jesus. Pedro foi preso, Pedro foi morto. Esses discípulos, eles deram a vida para Jesus. Eles conseguiram corresponder a esse pedido de Jesus de ser amado. Eles conseguiram, e eles só conseguiram por um único motivo: porque o Espírito Santo foi derramado no coração deles. Porque se não fosse esse Espírito Santo, eles não conseguiriam.
E eu quero ler para vocês essa palavra, aonde está descrito assim, ó, prisão de Pedro e João. Pedro e João estavam pregando o evangelho. Pedro e João, eles estavam dando a vida deles por Jesus. E aí, aquele monte de fariseu, aquele monte de, político, tudo quiseram prender eles. Porque eles estavam pregando o evangelho, porque eles estavam falando de Jesus. E quando ele foi preso, eles foram presos, presta atenção nisso. Eles ficaram em uma prisão pelo nome de Jesus, e isso é graça do Espírito Santo. Teve um determinado momento que aqueles homens que prenderam eles, chegaram para eles e pediram para que eles parassem. Aqui na palavra de Deus está tudo isso, essa palavra que vocês abriram. Pediram para que eles parassem. E aí, Pedro e João, com toda a coragem, respondem àqueles homens. E eles falam que eles não vão parar. Isso tudo está na palavra. Eles falam que eles não vão parar de falar de Jesus Cristo. E eu quero convidar vocês a pegarem no versículo 13. Depois que Pedro e João falam, olha o que a palavra de Deus nos diz. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Presta atenção nesse último versículo. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus. As pessoas daquela época olhavam, viam Pedro, viam João, viam aqueles discípulos, e a palavra de Deus nos diz: reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Ou seja, reconheciam-nos como pessoas que amavam a Jesus. Reconheciam-nos como pessoas que estavam dando a vida por Jesus. As pessoas reconheciam isso. Eles conseguiram. Eu quero dizer que aqueles discípulos, eles conseguiram, porque o Espírito Santo veio. E para nós que estamos aqui nessa noite, eu quero te dizer, você também consegue. Você também consegue, porque essa promessa não ficou lá atrás. Eu quero dizer que essa promessa do Espírito Santo, ela se renova aqui nessa noite. Talvez você já teve algumas experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo. Talvez você nunca teve nada, mas eu quero te dizer, nessa noite, Deus, Ele deseja visitar o seu coração através do Espírito Santo. Eu quero dizer que um dia, o Espírito Santo, por exemplo, me curou de tantas feridas. O Espírito Santo me levou a amar, o Espírito Santo me levou a perdoar. O Espírito Santo me levou a falar com pessoas que eu não falava mais. O Espírito Santo me levou a amar os meus pais. O Espírito Santo me levou a anunciar o evangelho dele. O Espírito Santo me levou porque ele me visitou, não porque eu sou capaz. E eu quero dizer que Ele deseja fazer o mesmo com você. Eu não sei se você imagina a sua vida daqui a um ano, daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, mas eu sei que Deus, Ele imagina. Eu sei que Deus, Ele olha para a sua vida e Ele imagina. Eu quero dizer que Deus, Ele tem planos para a sua vida. Assim como Ele teve para todas essas pessoas que estão aqui nessa Bíblia. O Senhor, Ele tem planos para mim. Eu quero dizer isso, o Senhor, Ele tem planos para você. Não desista. O Senhor, Ele pede para que você continue. E talvez você olhe para mim e fale assim: é difícil, eu não consigo, tem muitas dificuldades. O Senhor nessa noite, Ele olha e Ele sabe do que você precisa, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer isso: o Espírito Santo de Deus deseja te visitar, porque é Ele que pode transformar a sua vida. Se alguém te disse que existe transformação de vida em outra coisa, em outro lugar, em qualquer outro lugar que não seja em Jesus, eu quero dizer que é uma mentira. Eu falo isso por mim. Quantas vezes eu busquei a salvação, quantas vezes eu busquei essa vida, quantas vezes eu busquei em outras coisas, mas quando Jesus, Ele me trouxe, assim como Ele trouxe você, eu pude ver o que é a verdadeira vida, o que é esse Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele deseja agir em nós. A palavra de Deus em Coríntios diz assim: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito Santo.
Eu quero dizer que você também não consegue dizer que Jesus é o Senhor sem a ação do Espírito Santo. Você não consegue seguir em frente sem a ação do Espírito Santo. Você não consegue, sabe esse pedido que Jesus ele fez para nós no começo dessa noite, de amá-lo, de dar a nossa vida por Ele? Eu quero dizer, nós não conseguimos se não for pela ação do Espírito Santo. Jesus ele olha para a sua vida nessa noite e talvez você diga assim: eu preciso de dinheiro, eu preciso de um psicólogo. Todos nós precisamos, tá? Mas eu preciso de uma viagem, eu preciso daquela roupa. Eu quero dizer que nessa noite a única coisa que você precisa é o Espírito Santo, e é de graça. O Espírito Santo que deseja se derramar no nosso coração. O Espírito Santo ele é vivo e o Espírito Santo ele quer se manifestar nesse lugar. Eu não sei se você já teve uma experiência com Deus. Eu não sei também se às vezes você é servo e já teve tantas experiências com Deus. Mas eu sei que nessa noite o Senhor nos faz um pedido de amá-lo mais. E eu digo para você, nós só conseguimos se for pela ação do Espírito Santo. Espírito Santo, vinde. Solta a sua voz. Fala em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Ora em mim. Vinde curar. Curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Ergue os seus braços e pede, incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Para terminar, só as vozes. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Canta isso. incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Agradeça ao Espírito Santo pela noite de hoje. Santo. Obrigada Pelo pelos teu seus amor. planos. Obrigada porque o Senhor veio ao nosso encontro. Obrigada porque o Senhor agiu no nosso meio. Obrigado, e nós cremos que o Senhor agiu na nossa vida. Nós cremos, Espírito Santo. Fala isso. Eu creio, Espírito Santo. Creia nesse novo. Repete isso, fala: eu creio, Espírito Santo. Nós cremos nesse novo caminho. Nós cremos, Espírito Santo. Nós cremos, na Senhor. tua ação em nossa vida. Obrigada, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Obrigada, Santo. Espírito Santo. Por toda a cura, Obrigada por todo por nos amor, por visitar. toda a restauração, por nos levantar nesta noite, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Obrigado por aquilo que os nossos olhos carnais não veem, mas que a certeza e a fé na palavra de Jesus pregada nessa noite, essa fé, Senhor, que hoje é restaurada em nós, essa fé carismática, essa convicção que os santos tiveram, mesmo não enxergando nada, Senhor, é uma certeza que renasce em nós, de que a tua força, de que o teu poder está conduzindo a nossa vida, de que a tua ação poderosa nos direciona, de que a tua misericórdia, Senhor, segura as nossas mãos e nos mostra o caminho. A certeza, Senhor, que somos pecadores, mas o teu amor é maior do que tudo e sempre há uma nova chance. Te louvamos, Senhor, pela chance que o Senhor está colocando diante de nós, a chance para um tempo novo, a chance para um tempo de graças,
a chance para o cumprimento das tuas promessas na nossa vida e em nossas famílias. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Eu quero convidar você, meu irmão, no final dessa noite, a voltar para sua casa com essa certeza: o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E eu, Amanda, você, não somos mais os mesmos que entraram nessa catedral e que entraram pelas redes sociais. Onde o Espírito Santo age, tudo é transformado. Você não será mais a mesma pessoa. Nós não seremos, porque o Espírito Santo faz novas todas as coisas. Amém?